problema de uma pessoa que bebe há muitos anos, vamos dizer assim, mais de 30, mais de 40 anos, é que a gente vai presumir o quê? Que essa pessoa já está por volta dos 60, 70 anos de idade, né? A gente imagina mais ou menos que ela vai ter mais ou menos essa idade. E o que acontece? Uma pessoa que já tem mais de 65 anos de idade, né? Talvez isso até varie um pouco, aumente, conforme o tempo vai passando e a medicina avança, essa pessoa metaboliza diferente as coisas. Uma pessoa idosa não lida com medicações e substâncias assim como uma pessoa jovem. Há uma diferença, ela tende a metabolizar de uma forma mais lenta. Tanto que um médico, né, quem cuida especialmente de pessoas idosas, se chama um médico geriatra. O geriatra tem todos os médicos estudam isso, né, na medicina. Assim como eu também estudei. E aí o que acontece? Para pessoas idosas, a gente precisa começar, por exemplo, eu como médico, sabendo disso, eu preciso começar a medicação com uma dose menor, sabendo que o metabolismo tende a ser diferente. A composição de água corporal de um idoso tende a ser menor também. E o que isso tem a ver? O álcool, então, também é uma substância que, conforme a pessoa vai ficando mais idosa, a intoxicação do álcool chega mais rápido. E além disso, essa pessoa pode talvez ter outras doenças e ela beber por cima de doenças e medicações, que pode causar, e tudo isso contribui muito para um aumento de risco de demência, um aumento de risco da pessoa ter cabeça, né? Sabe, o idoso aquele idoso tem uma cabeça boa, nossa, o outro já não tem uma cabeça tão boa, né? Porque se a gente tiver a sorte de viver até os 100 e poucos anos, a maioria de nós já não vai estar no auge da performance intelectual, né? Porque nós temos um prazo de validade, vamos dizer assim, né? A gente não pode viver para sempre, pelo menos hoje em dia. Então, quando a gente associa já o envelhecimento, que é o declínio natural das funções corporais, ao consumo de álcool, isso se torna muito mais arriscado. Mas isso não significa em absoluto que não é possível fazer alguém que ama parar de beber porque essa pessoa bebe há muitos anos. É possível, porque existem pessoas que param de beber já com idade avançada. Existem pessoas, isso acontece, tá certo? Já tem alunas minhas que conseguiram isso também com familiares que bebiam há muitos anos, 40 anos bebendo, 36 anos bebendo. E olha só, e eu não estou falando aqui, e existe uma diferença, tá? Existe uma diferença. Olha, alcoolistas que começaram a beber na juventude e bebem depois dos 65 anos. Né? Pessoas com 65 anos, se a gente pegar elas, e elas bebem atualmente, bebem pesado. 2/3 começaram a beber na infância, ou no início da idade adulta, começaram a beber mais cedo. Né? 1/3 dessas pessoas tendem a ter começado a beber depois já dos 50 anos em diante, que é, a gente diria assim, um alcoolismo de início tardio. Esse 1/3 de pessoas, olha, ele bebe há muitos anos, mas ele começou a beber depois dos 50 anos de idade. Essa população, por mais que tenha uma idade maior, né, ainda assim, essa população tende a ser um pouco mais fácil, né, tende a ser um prognóstico um pouco melhor, mas não significa que sempre é melhor. Né? É uma estatística isso, é uma previsão baseada em dados estatísticos. Por que talvez isso aconteça? E olha só, o que as pesquisas mostram é que talvez o fator que mais esteja associado a esses alcoolistas que começam a beber um pouco mais tarde na vida, um alcoolismo de início tardio, as especulações que a gente tem, né, tem a ver com o suporte social que essa pessoa construiu. Quer dizer o quê? Pessoas que se importam com ela. Porque um dos fatores mais importantes para saber se alguém vai melhorar ou não do alcoolismo, tem a ver com alguém se importar. Entende? Porque se o alcoolista começa a beber muito cedo, essa doença ela é complicada porque ela tende a fazer o alcoolista se comportar de uma maneira muito negativa. E isso vai fazendo com que os relacionamentos vão ficando cada vez mais destruídos ou machucados. E as pessoas, por falta de conhecimento, por preconceito, por até a falta de acesso a informações como as que eu trago aqui, elas acabam piorando o relacionamento né? O que você vai fazer se você não sabe como lidar? Você vai fazer o seu melhor. E sem informação você tende ao quê? Esse vínculo que já não costuma ser fácil se relacionar em geral. Quando tem o alcoolismo no meio, o vínculo tende a ser muito pior. E aí o relacionamento que essa pessoa vai ter com alguém que se importe passa a ser muito mais escasso. E isso sim é o pior fator de... Será que a pessoa vai melhorar? Então eu acho que se você tiver preocupação com essa pessoa, se você se importa com ela, você já está com a melhor carta que você podia ter, né? A coisa mais importante, que sem ela o resto é secundário.
Ter alguém que se importa com essa pessoa faz toda a diferença, né? Não que não possa, tem gente que para sem suporte de ninguém. Tem algumas pessoas que param, mas e aí, você vai contar com a sorte? Né? Sabendo que a maioria não vai acontecer isso. Pessoas precisam de pessoas e nessa situação isso é muito forte, né? E é o seguinte, e como é que é possível fazer então, quais são as primeiras coisas que eu te diria para você fazer alguém que ama parar de beber quando essa pessoa já bebe há muitos anos? É a seguinte, por que essa pulga fica atrás da orelha? Né? Será que dá? Será que não dá? E aí você vai perdendo por besteira, né? Por não saber, você vai perdendo a sua confiança. Você olha para a situação e pensa, poxa, mas ele bebe há tantos anos. E aí a sua cabeça começa a imaginar, né? Porque ao longo da vida tem toda essa questão cultural de achar que o idoso é um inútil, que é muito errado. É muito errado isso. Né? E aí essa coisa meio que fica lá no fundo, no inconsciente coletivo. Aí o que acontece? Você acaba perdendo a confiança. E sem confiança, tudo vai mais difícil. Né? Sem confiança, tudo fica mais difícil. Porque a gente tende a não fazer muito, a gente tende a evitar aquilo que a gente não tem muita confiança. E o pior do que isso é quando você acaba perdendo a sua esperança. Então, para começar, é muito importante você focar nisso. Porque quanto mais você alimentar a sua confiança e a sua esperança, e eu sei que isso não é fácil muitas vezes. A gente tenta segurar a nossa esperança, a gente tenta preservar a nossa expectativa, porque a gente tem medo de se frustrar. É um fato isso. Isso não é gostoso a gente criar uma expectativa, a gente alimentar uma esperança e aí a gente se decepcionar. Por isso que muitas pessoas perdem toda a esperança. E quando não há esperança, não tem mais nada. E a maior parte das pessoas vai olhar para o seu familiar que bebe há muitos anos, inclusive, tá? Seres humanos não somos perfeitos, né? Equipes médicas em geral também vão olhar para o seu familiar como alguém que já viveu o que tinha para viver. Né? Claro que isso não é explícito, é uma coisa do inconsciente coletivo. Mesmo as equipes de saúde, elas olham para uma pessoa que é idosa, e bebe demais. Essa pessoa, né, tolera mais fácil do que uma pessoa jovem. Por quê? Porque é mais fácil imaginar, de uma forma errada isso, mas é mais fácil imaginar que essa pessoa é um caso perdido, né? Já viveu o que tinha para viver, só que quando não há mais esperança, não há mais nada. Quando não existe mais esperança, você quer destruir alguém, você não precisa fazer muita força. É só você tirar a esperança do futuro. Aí essa pessoa se perde sozinha. Né? Então, é muito importante que você alimente a esperança, porque a dor da frustração ela é dolorida, claro, a gente tenta evitar isso. Mas existe uma dor que é uma opinião minha, você pode discordar, é discutível isso, mas eu acredito que uma dor mais forte do que a da frustração de uma coisa que eu queria e não deu certo, é a dor do arrependimento quando é tarde demais.